Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão e atenção, Coringão entra em campo nesta quinta-feira pelo primeiro jogo fora de casa no Campeonato Paulista. Enfrenta o Bragantino, um jogo dificílimo lá em Bragança Paulista e é de suma importância o Coringão buscar a primeira vitória fora de casa, os primeiros 3 pontos fora de casa, até porque nesse novo modelo de Campeonato Paulista é primordial fazer a pontuação nesses jogos contra times de menor expressão. Uma vez que o Bragantino sempre foi uma pedra no sapato do Coringão, mas a história, o retrospecto é muito positivo. Da mesma forma que o Coringão venceu a Ponte Preta na sua estreia no campeonato, o Bragantino também venceu na sua estreia. Wagner Mancini deve fazer um rodízio entre os seus jogadores, assim também como o Dorival. Até porque o Campeonato Brasileiro começa de forma antecipada esse ano, tem outras competições aí sul-americanas, então os dois técnicos vão dar uma atenção em fazer aí um rodízio no elenco e o Coringão vem com alguns desfalques, o contrário do Massa Bruta que não tem desfalque nenhum. Coringão não vai ter Memphis Depay, Rodrigo Garro, como também pode ter o desfalque de Hugo Souza, que não treinou em um dos treinos aí na semana por conta de uma virose. Entretanto, Coringão pode ter a volta de Ranielli e Yuri Alberto, que podem ficar à disposição, assim também como pode ter aí a estreia do zagueiro Gabriel Paulista, que já está no bid e pode ficar à disposição no banco ou até mesmo entrar como titular. Há uma possibilidade muito grande porque ele treinou, Dorival fez alguns testes e por conta desse rodízio, Gabriel Paulista pode sim ir para o jogo e fazer a sua estreia com a camisa do Coringão. O volante Martínez está aí retornando para o Brasil, ele que ficou preso lá na Venezuela por conta daquelas questões que todo mundo já sabe que está acontecendo e deve estar retornando, porém é desfalque também para essa partida. Coringão que fechou a contratação aí do lateral direito Pedro Milans, o uruguaio, ex-Penharol, que já está em São Paulo realizando exames médicos e muito em breve deve ser oficialmente anunciado pelo Coringão. Corinthians que tem interesse em alguns outros jogadores que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes eu vou passar para você a provável escalação do Timão para esse jogo contra o Bragantino, jogo que acontece nessa quinta-feira, 7h30 da noite, lá no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e o Timão pode ter Hugo Souza no gol ou Felipe Longo, por conta aí da possibilidade do Hugo Souza de última hora não ir para o jogo, Mateuzinho na direita, André Ramalho ou Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, e Matheus Bidu na esquerda. No meio, Charles, volante André da base ou Ranielli, Carrilho e Breno Bidon. E na frente, Guinegão e Pedro Raul ou então Vitinho. Por conta do último jogo, os dois jogos assim lamentáveis de Vitinho e Guinegão, dá a oportunidade, a chance de ouro, como nós colocamos aí, para Pedro Raul. Inclusive o Dorival, na última entrevista coletiva, falou muito bem do Pedro Raul, das possibilidades, do futuro promissor que ele ainda tem, mesmo já tendo 29 anos, mesmo já tendo passado por vários clubes, inclusive fora do Brasil, ele ainda vê uma grande possibilidade do Pedro Raul mostrar, de fato, o seu bom futebol. Mesmo que ele já tenha mostrado em alguns outros clubes, como por exemplo no Goiás, no Ceará, não foi tão bem no Corinthians nem no Vasco, mas sabemos que é um artilheiro. E ele pode sim ser muito útil e terá chances de ouro, como terá nesse jogo contra o Bragantino. Deve ser titular ou no lugar de Vitinho ou no lugar de Guinegão. Arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, um bom árbitro de São Paulo, é um árbitro que particularmente me agrada, é um dos melhores árbitros aí do Brasil. Para você que diz aí que eu meto o pau em arbitragem em todo vídeo, estou aí falando muito bem de Flávio Rodrigues de Souza, porém sabemos como esses caras são, não pode vacilar, porque depois senão os caras metem a mão no Corinthians e aí já viu, né? Assistentes, Alex Ang Ribeiro e Rafael de Albuquerque Lima. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto. Jogo esse que será transmitido aí pela TV Record, como também pela TNT, Cazé TV e HBO Max, e também no Cazé TV, no caso seria no YouTube, né? É isso. Bom, Coringão
precisa vencer, precisa buscar os 3 pontos, até porque no domingo já tem clássico contra o Strica, contra o São Paulo, então não podemos vacilar, porque temos um jogo muito importante também no final de semana. Esses primeiros jogos do Campeonato Paulista é primordial o Coringão ir somando pontos, pontos dentro de casa, pontos nos clássicos, pontos fora de casa, porque breve começa o Campeonato Brasileiro, temos o jogo da Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro contra o Flamengo e teremos aí 2 rodadas, uma do Brasileiro e uma do Paulistão, que o Corinthians deve jogar com um time totalmente reserva. Contra o Bahia, que é uma rodada antes do jogo contra o Flamengo, e contra o Capivariano, que é uma rodada após o jogo contra o Flamengo. Então, é muito importante o Coringão somar pontos, porque está em uma competição. Depois que começa o Campeonato Brasileiro, e aí o bicho pega, jogos mais difíceis, viagens, então o Coringão precisa aproveitar esse bom momento dos primeiros jogos para poder somar pontos e ter mais tranquilidade no Paulistão, no qual, conforme a declaração do Hugo Souza no pré-jogo, deixou claro, fomos campeões em 2025, então temos a responsabilidade e sabemos que temos que dar mais de 1000% esse ano, porque não teremos facilidade, temos sim que ir em busca, para você que desvaloriza o Campeonato Paulista, temos sim que ir em busca do bicampeonato. Outras informações aqui que eu gostaria de passar para vocês, Pedro Milans, como eu falei, já está em São Paulo, deve realizar exames médicos e nas próximas horas ser oficialmente anunciado. Expectativa grande, jogador jovem, era titular absoluto no Peñarol, passagem por seleções de base do Uruguai, Coringão que já não tem um uruguaio no seu elenco há bastante tempo, então expectativa grande porque o Corinthians pode ter um bom lateral, além do Mateuzinho, visando aí esse rodízio que é primordial para o Corinthians fazer esse ano por conta do calendário. Pochettino, Corinthians ainda não desistiu de Pochettino, ainda está de olho nas possibilidades, fechou com o Matheus Pereira, realizando aí uma troca pelo Rian, moleque da base, volante, está indo para o Fortaleza. Aí você diz assim, poxa, seria necessário mesmo transferir o Rian pelo Matheus Pereira? Olha, é discutível. Rian não é muito aproveitado, dificilmente entra nos jogos. Corinthians aí tem o Martinez com as suas características, tem o Ranieri também, tem o Charles, parece que não vai abrir mão do Charles. Então ali o Corinthians tem agora o André, que está na frente do Rian. O André veio depois, mas já passou o Rian, que tem ali as mesmas características. Então eu acho que ali o Corinthians tem 3 ou 4 opções à frente do Rian. Então é importante, por mais que o Fortaleza está na Série B, é importante dar rodagem. Deve chegar no Fortaleza para ser titular. E o Corinthians traz o Matheus Pereira, uma posição que é carente, um meia, no qual o Corinthians não tem tantas opções. Então, assim, eu acho que a troca foi válida. Rian não estava na lista dos jogadores que seriam negociados, mas como é uma negociação breve, né? Então eu acho que é válido sim essa tentativa. O mercadão da bola do Corinthians está pegando fogo, principalmente depois do transfer ban. A gente depois vai gravar um vídeo especial falando somente disso, porque tem muitas especulações acontecendo. Kaká pode voltar para o Atlético Paranaense, Félix Torres para o Internacional, Angileri, que até agora não resolveu nada do imbróglio do seu contrato de renovação, pode também ir para o Internacional, até porque Fabinho Soldado, que o trouxe, está lá já. Então, muitas coisas podem acontecer, assim também como o Corinthians negocia e avança pela contratação do atacante Caio César do Al Hilal, ponta direita de 21 anos, tem um contrato aí praticamente fechado por 1 ano de empréstimo, ele que vem sem valor aí de transferência, o Corinthians está trazendo ele de forma gratuita, e é um pedido do Dorival. O Dorival tem buscado aí se reforçar, dando sugestões de peças, com o aval de Marcelo Paes, posição também carente. O Corinthians precisa de um atacante de ponta que atua pelos lados, com velocidade, com habilidade. Eu vi aí particularmente alguns vídeos desse rapaz Caio César, parece ser bom jogador, mas não podemos nos enganar, tem que botar a camisa, entrar em campo pra gente ver. Vimos aí o Thales mágico que fez, né? É uma engana bobo danado. Então vamos ver aí o que vai acontecer
dessa situação aí do mercadão da bola. Matheus Pereira também já está fechado com o Corinthians, Coringão que está se reforçando, como eu já falei, em reforços pontuais, porque precisa rechear o elenco, está tendo muitas saídas e o calendário desse ano é extenso. Outra coisa que eu gostaria de falar, para não passar batido, Copinha, Copa São Paulo. O Corinthians foi eliminado de uma forma vexatória na segunda fase da Copinha para o Guarani. Já tenho ouvido aí, de um tempo, muitos comentários falando a respeito da categoria de base. Você vê que a categoria de base do Corinthians é uma verdadeira bagunça. Eu não consigo entender como é que o Corinthians passa a vida toda, há anos nós vemos isso, o Corinthians contratando jogadores de outros clubes para colocar nas categorias de base. Tá numa briga danada aí com o Palmeiras, com outros times, por conta de moleques que o Corinthians contrata, e aí dá margem para desconfiança, dá margem para discussões, dá margem para tantas outras dúvidas que a gente fica em relação à idoneidade, ao caráter dos dirigentes que estão lá na base. Já vimos vários comentários envolvendo até o próprio Danilo, ex-treinador, ex-jogador do Corinthians, o Zidanilo. Eu não consigo entender como a franquia chute inicial tão grande em São Paulo e até no Brasil e não consegue revelar jogadores suficientes para que o Corinthians não tenha que investir dinheiro em jogadores, em adolescentes, em empresários e ficar nessa briga sem, como eu posso dizer, sem fundo, não tem fim. Não tem fim. E o resultado é dentro de campo. É o que a gente vê dentro de campo. Corinthians foi péssimo em todos os seus jogos. Os 3 jogos da primeira fase e o 4º jogo aí contra o Guarani, o Corinthians foi péssimo, um desempenho péssimo. Sabe? Não sei nem como passou da primeira fase, porque poderia ter ficado. Então não é de hoje que a gente vê essa bagunça na base, de dirigente, de molecada sem qualidade. Dá margem pra gente duvidar. Dá margem pra gente desconfiar. Então vamos abrir o olho. Vamos cobrar, sim, do nosso presidente, Osmar Stabile, isso. Porque é responsabilidade dele. Ele está lá para olhar tudo. Então tudo está sobre os olhos dele, sobre a responsabilidade dele. Ele está lá para isso, ele trabalha para isso, ele foi eleito para isso, então deve ser cobrado sim. Porque nós não vamos aceitar de forma alguma falcatrua, coisas dessa natureza no Coringão. Sabemos que já acontece. Agora, ser um vexame como foi, humilhado, vergonhado, isso não pode acontecer. Então, só para não deixar passar batido aí sobre essas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Parece que deu ruim, né? A contratação do moleque do América Mineiro lá, parece que deu ruim. Bom, eu vou separar depois o vídeo para falar a respeito sobre o mercadão da bola, porque é muita informação para passar, e esse vídeo aqui é um vídeo de pré-jogo, mas eu não poderia deixar passar batido algumas informações relevantes. Bom, nós vamos voltar logo após o jogo entre Bragantino e Corinthians com pós-jogo. Vamos falar tudo o que aconteceu na partida, lance a lance, péssimo, regular, bom ou ótimo. Vamos eleger o craque fielzão, ou melhor, vou indicar no pós-jogo os 3 jogadores para craque fielzão e vocês, através da enquete no canal, através dos comentários, vão definir quem de fato será o craque fielzão. E claro, vamos expressar aqui a nossa opinião sincera de torcedor para torcedor. Se você gosta do conteúdo, clica aqui, ó, em inscreva-se, inscreve no canal do Fielzão, vamos crescer o canal do Fielzão, deixa o like, compartilhe o vídeo com um corintiano raiz, porque aqui é assim, a gente fala o que pensa mediante o nosso sentimento coerente de torcedor para torcedor. Peço a você, badar o sino, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão, no YouTube e também lá no TikTok. Forte abraço a todos e vai Corinthians! Tendo mais algumas informações, nós voltamos aqui nos shorts, nos vídeos, nas publicações, trazendo mais informações e no mais, no pós-jogo completo, assim que terminar Bragantino e Corinthians. Forte abraço a todos
E vai, Corinthians!